Olá amigos, tudo bem? Vamos começar aqui, nesse momento, um importante debate em relação ao capítulo Serviços Públicos. Vamos juntos? Pessoal, primeiro passo. Serviços públicos é mencionado no nosso texto constitucional no artigo 175. Então todo o nosso estudo se inicia com uma leitura atenta do artigo 175 da Carta Constitucional. E vamos observar que a Constituição ela não define conceitualmente o que é serviço público. Ela apenas aponta as pessoas que são vocacionadas à prestação desses serviços. Vamos juntos à leitura, observando no slide, artigo 175 do texto constitucional. Coloca: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Toda atenção, então, amigos, que o artigo 175 coloca inicialmente que compete a prestação do serviço público ao poder público diretamente ou então mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação. Eu chamo a atenção de vocês, primeiro, quando o artigo 175 coloca: incumbe a prestação do serviço público ao poder público diretamente. Esse poder público abraça toda a estrutura orgânica da administração pública direta e indireta. Ou seja, poderiam prestar serviços públicos os próprios entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município, por meio de seus órgãos internos, bem como as pessoas integrantes da administração indireta, autarquias, fundações e até empresas públicas e sociedade de economia mista, uma vez não sendo serviços inerentes à atuação de uma pessoa de direito público. Então, eu insisto com vocês nesse ponto, porque numa leitura mais superficial do artigo 175, quando você observa incumbe ao poder público diretamente prestar serviço público, você poderia erroneamente associar, em razão da expressão diretamente, a administração direta. Não, ok? Quando se fala que incumbe ao poder público a prestação do serviço público, leia-se toda a estrutura orgânica da administração pública, direta e indireta. Perfeito? Ou então, esse serviço poderá ainda ser prestado mediante concessão ou permissão, sempre por meio de procedimento licitatório. Repare nesse ponto, pessoal, que concessão, permissão já são apontados como modelo de privatização na prestação do serviço. Reparem numa leitura clara desse artigo 175 da nossa Constituição. O serviço público será prestado pelo poder público, ok? Pela estrutura da administração, ou então se delega a particulares a prestação desse serviço mediante um contrato de concessão ou permissão de serviço público. Matéria que vamos ver com muita calma aqui nesse capítulo, tendo como base a Lei 8987, que é a norma geral de concessão e permissão, e também a Lei da Parceria Público-Privada, Lei 11.079 de 2004, que é a norma mais recente, disciplinando um modelo especial aqui de concessão de serviço público. Mas nesse ponto inicial, eu quero chamar a atenção dos amigos para essa correlação. Então, o serviço público poderá ser prestado pela estrutura orgânica da administração pública direta e indireta, ou então se privatiza, delegando-se a particulares a prestação desse serviço mediante um contrato de concessão ou permissão de serviço público. Ok? Nesse caso, a escolha dessa pessoa que irá prestar esse serviço, que irá celebrar esse contrato de concessão ou permissão com o Estado, a escolha só pode ser feita mediante procedimento licitatório. Ok, amigos? Atenção então, pessoal, que eu tenho pessoas públicas que prestam serviços públicos, mas eu tenho também pessoas de direito privado
que podem prestar serviços públicos. Em relação às pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, videm, né, a concessão, a permissão e até empresa pública e sociedade de economia mista. Essas pessoas são integrantes da administração indireta, são pessoas de direito privado, como estudamos no capítulo de administração pública direta e indireta, e essas pessoas podem ter por objeto social tanto o desempenho de uma atividade econômica, tendo como base o artigo 173 da Constituição, como podem também prestar serviço público, tendo como base o artigo 175 do texto constitucional. Ok? Então, numa síntese nesse momento, estou sendo até insistente nessa colocação inicial, o serviço público poderá ser prestado por toda a estrutura da administração pública, direta e indireta, ou então se delega a particulares mediante contrato de concessão e permissão. E a escolha dessa concessionária e permissionária sempre por meio de procedimento licitatório. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse momento, ainda em relação ao caput do artigo 175. Amigos, vamos ver que concessão, permissão tem natureza contratual, conforme aponta já a Lei 8987 de 95, que vamos mergulhar daqui a pouco. Então reparem, e se são contratos, a escolha dessa pessoa em tese terá que passar por um procedimento licitatório. A licitação visa assegurar a isonomia, a impessoalidade no trato com os particulares. Reparem que o próprio artigo 37, inciso 21 da Constituição, consagra a obrigatoriedade do procedimento licitatório. Mas em relação à concessão e permissão de serviço público, o artigo 175 voltou, novamente a insistir na necessidade do procedimento licitatório. E de uma forma muito enfática, repito para vocês essa leitura, colocou, ou então o serviço será prestado sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Estou fazendo essa abordagem porque, a priori, mesmo que o artigo 175 não mencionasse a necessidade de licitação para os contratos de concessão e permissão, em tese, no momento em que tem natureza contratual, esses institutos, por força do artigo 37, inciso 21 da Constituição, teria que haver procedimento licitatório. Mais uma vez, eu abordo com os amigos, a própria Constituição, no artigo 37, inciso 21, consagra de uma forma geral a obrigatoriedade da licitação, antecedendo a celebração dos contratos administrativos. Então, mesmo que não houvesse a previsão da licitação no artigo 175, em tese, para a administração celebrar o contrato de concessão ou permissão, tornar-se necessário procedimento licitatório, por força do 37, inciso 21. Então, qual foi a lógica de se repetir essa exigência no artigo 175? Ora, pessoal, reparem o seguinte: o artigo 37, inciso 21, ao tratar da obrigatoriedade do procedimento licitatório, ele se inicia de que forma? Ressalvados os casos previstos na legislação, as obras, serviços, compras serão antecedidas de licitação pública. Repare então que o 37 e 21 se inicia apontando para a possibilidade de ressalvas, ou seja, de situações em que a própria lei abre mão desse formalismo do procedimento licitatório. Já o artigo 175, da nossa própria Carta Constitucional, ao mencionar a relação da licitação com o contrato de concessão e permissão, firmou o seguinte preceito, mais uma vez, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Repare, em relação à concessão e permissão, foi colocada qual expressão?
sempre através de licitação, ou seja, não se admitiu ressalvas legais em que se abrisse mão desse formalismo. Observem que, se o amparo do procedimento licitatório de uma concessão ou permissão estivesse no artigo 37, inciso 21, que é a norma geral que impõe a obrigatoriedade de licitação pública, seria aceitável ressalvas legais quanto a essa exigência. Observe mais uma vez a leitura, do artigo 37, inciso 21, que coloca: ressalvados os casos previstos na legislação, as obras, serviços, compras serão antecedidas de licitação pública. O 37.21 comporta exceções em que se abre mão do procedimento licitatório. Já o artigo 175, ao tratar mais uma vez dessa relação do procedimento licitatório com o contrato de concessão e permissão, foi enfático, sempre através de procedimento licitatório. Ou seja, não abriu portas para ressalvas em relação a esse formalismo. Não poderia, então, pessoal, se admitir que a legislação infraconstitucional viesse a flexibilizar aqui, o formalismo da licitação na escolha de uma concessionária ou permissionária de serviço público. Ok? E essa abordagem inicial aqui é imprescindível para o nosso avanço em relação à matéria. Como eu falava, pessoal, no início desse nosso capítulo, a nossa Constituição, ela aponta, nesse artigo 175, estamos analisando, as pessoas vocacionadas à prestação de um serviço público. Mas o dispositivo constitucional, ele não chega a definir o que seria serviço público. Realmente a Constituição não conceitua serviço público e tampouco as legislações infraconstitucionais. Nós não temos, então, um engessamento normativo do que seja serviço público. Ou seja, por via de consequência, vamos ter que beber aqui, principalmente, na fonte doutrinária, para poder emoldurarmos uma ideia conceitual do que seja serviço público. Até porque, pessoal, não seria realmente salutar que nós tivéssemos um conceito legal de serviço público. Porque não há uma visão estática, engessada dessa concepção. Há diversas variáveis que influenciam aqui a visão de uma atividade como sendo serviço público. Há um aspecto claramente ideológico presente na Carta Constitucional que influencia, logicamente, essa concepção. É óbvio que no Estado, com um viés mais estatizante, vamos ter uma visão muito mais ampla do que seja serviço público, do que um Estado já com espírito neoliberal. Há uma evolução histórica em relação a esse enquadramento. Atividades que até bem pouco tempo era consensual o enquadramento como serviço público, já em outros países já se questionam esse enquadramento, em suma, vide, por exemplo, a Previdência Pública. Ok? Então, realmente, pessoal, não há como se fazer um engessamento normativo do que seja serviço público. Há uma dinâmica constante em relação a esse enquadramento. Perfeito? Por isso, pessoal, mais uma vez, no desenho do que seja serviço público, vamos ter que construir aqui a nossa ideia, fortemente influenciados por um viés doutrinário que, evidentemente, aqui se subsume a dispositivos legais diversos. Em uma interpretação sistemática, se consegue chegar a uma visão do que seja uma atividade considerada serviço público. E são três concepções, pessoal, nesse momento que eu enfrento com vocês, que deverão ser levadas em consideração para o enquadramento de uma atividade como sendo serviço público. Tá? Vamos juntos, pessoal. Chama atenção. A concepção subjetiva, vamos juntos aqui no slide. Concepção subjetiva. A concepção objetiva e a concepção formal.
podemos chamar também de critérios, ok? Critérios subjetivos, critérios objetivos e critérios formais. O critério subjetivo, também chamado de orgânico ou formal. O critério objetivo, também chamado de material. E o critério formal. Então, 3 concepções, critérios que deverão ser levados em consideração para que tal atividade seja enquadrada como serviço público. Mais uma vez, critério subjetivo ou orgânico, formal, critério objetivo, material e critério formal. Vamos juntos, amigos? Ok? Eu até me reporto a lição de José dos Santos Carvalho Filho em relação a esse aspecto. Primeiro, pessoal, para que uma atividade seja considerada serviço público, é necessário que haja a conjunção de todas essas concepções, de todos esses critérios. Ou seja, um critério desses isolado não é suficiente por si só para fazer com que tal atividade se tipifique como serviço público. Então, é necessário que haja a conjunção de todos esses critérios, de todas essas concepções. Perfeito? Tá? E mesmo assim, em relação a cada um desses critérios, é necessário que se faça uma pequena ponderação, como vamos fazer a partir de agora. Ok? Iniciando, pessoal, com o critério subjetivo, orgânico ou formal. O critério subjetivo, ele leva em consideração o fato de ser uma atividade desempenhada pelo Estado. Então, o ponto nodal da concepção do critério subjetivo, orgânico, formal, é o fato de ser uma atividade desempenhada pelo Estado. Uma atividade que o Estado chama para o seu campo de atribuições. Agora, 2 ponderações importantes nesse momento. Primeiro, nós já vimos na abertura desse tema que o serviço público poderá também ser prestado por particulares, mediante contratos de concessão, permissão. Ou seja, a própria Carta Constitucional admite a privatização na prestação desse serviço. Ou seja, não há uma relação umbilical de que o serviço público será prestado pela estrutura orgânica do Estado, uma vez que o próprio texto constitucional admite a privatização na prestação desse serviço. Então essa é uma primeira ponderação importante ser feita. Um outro ponto que nem toda atividade desempenhada pelo Estado é serviço público. Tá? Ou seja, o Estado abraça atividades diversas também, por exemplo, né, a intromissão direta na atividade econômica em situações excepcionais, em caráter subsidiário, o Estado exerce poder de polícia, são atividades administrativas diversas que não se confundem com o serviço público. Então repare que o critério subjetivo, por si só, não é suficiente para que tal atividade seja enquadrada como serviço público. O fato de ser uma atividade desempenhada pelo Estado não faz por si só com que essa atividade seja rotulada como serviço público. Até porque, mais uma vez, o Estado irá desempenhar atividades outras que não se enquadram como serviço público. E vimos também que o serviço público poderá ser prestado por particulares mediante concessão ou permissão. Ok? Pessoal, essa importante análise vamos dar continuidade no próximo bloco. Forte abraço a todos!